Bom dia, meus amigos. Nós estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso. E hoje eu estou trazendo de volta ao programa a doutora Roberta Cavenaghi. Doutora Roberta, muito bom dia. Obrigado por voltar ao programa. Bom dia, obrigada a você por mais esse convite. Bom, você já é a nossa consultora de cabeceira sobre fisioterapia, então uma novidade, uma vez cada 2 meses, ou dependendo da necessidade também, se for uma necessidade maior, ela estará aqui conosco, sempre falando sobre temas importantes voltados para a área da fisioterapia. E eu, quando a convidei para vir hoje no programa, nesse nosso primeiro bloco, eu falei, eu gostaria de falar de alguma coisa muito bacana, que é a melhor idade. Que, aliás, melhor idade eu estou para descobrir até agora por que deram esse nome melhor idade, doutora Roberta, porque realmente a melhor idade você tem direito a estacionar em vaga que já é ocupada por quem não é da melhor idade. Você vai no supermercado, tem fila preferencial que todo mundo usa menos o idoso. Né? Você vai no ônibus para sentar, ninguém te deixa sentar e o pessoal faz que está dormindo quando senta no banco do idoso. A melhor idade para quê? Você tem uma resposta para mim? Eu acho que foi dado esse nome mesmo por conta de ser uma época em que normalmente as pessoas já pararam de trabalhar, né? já se aposentaram e vão aproveitar a vida. Então acho que elas deram esse nome de melhor idade pelo fato de ter mais tempo de aproveitar a vida, né? Com a aposentadoria que a gente recebe no Brasil. Eu acho que esse nome tinha que ser reformulado. Eu acho que não seria muito melhor idade, né, no caso. A gente passa um sufoco em tudo quanto é área, em tudo quanto é coisa. Uma coisa, assistindo o Papa ontem, falando, e eu adorei mesmo que ele falou para os jovens, não façam a exceção dos idosos, porque todos nós passamos por essa fase. Então, se você exclui o idoso hoje, você vai estar excluindo o idoso amanhã, depois de amanhã, só que no outro amanhã você é o idoso, você vai ser excluído pelo outro jovem. Então não faça hoje com o idoso aquilo que você não quer que façam com você no passado. Desculpa passar por esse momento católico, mas é uma frase importante, é algo importante, porque ninguém pensa no idoso, no pessoal da melhor idade, com a experiência que ele teve, com aquilo que ele pode aportar para as empresas, para a família, para os filhos, para os parentes. Né? Na verdade, eu acho que os idosos ensinam muito. Nos meus atendimentos particulares, quando eu estou atendendo um idoso, nas histórias que eles vão contando, muitas vezes eu tenho ideias, eles me dão dicas. Então, na verdade, eu acabo aproveitando mais a terapia como uma aula do que necessariamente uma terapia para ele, né? Vocês estão vendo? A gente aprende muito com essa idade, com as pessoas. Eles trabalharam muito no crescimento do Brasil, então eles mostram pontos que você não conhecia e que são importantes você conhecer. Realmente é um pessoal que tem uma bagagem muito importante. Exatamente. E vocês já perceberam, então, por onde vai o nosso tema no programa de hoje? Eu tenho uma pergunta bacana. Quando eu anunciei que você viria aqui, voltaram a me fazer a pergunta sobre aquela palavrinha difícil, né? Que eu fico pesquisando o que é. Doutora Roberta, vamos relembrar o que é cinesioterapia em grupo e qual a sua influência no tratamento preventivo na saúde funcional do idoso. Bom, a cinésio nada mais é do que uma palavra que remete a movimento, tá? Cinesiologia é o estudo do movimento. Cinesioterapia é a terapia através do movimento. Ou seja, são exercícios que são focados para melhorar o que já é prejudicado ou que já foi lesionado no ser humano. Mas tem como utilizar essa terapia como uma prevenção para o idoso, porque ele passa a ser mais propenso a ter problemas de movimento, já não consegue se levantar da cama com a agilidade que tinha antigamente. Levantar da cadeira a gente já percebe que é uma dificuldade um pouquinho maior, ele tem que acertar, coisa que devia ter feito no passado, que é levantar com a coluna mais reta, ele tem que começar a fazer nesse momento. Ou seja, o que é feito e como é feito no segmento preventivo? Tá, vamos lá, vamos começar literalmente do começo. A fisioterapia, aqui no Brasil, infelizmente, ela ainda é vista como reabilitação e não como prevenção. E a fisioterapia, ela é de base uma terapia preventiva. É exatamente para ensinar as pessoas ao movimento, à cinesiologia. Conforme a gente vai passando a idade,
todos nós temos data de validade, já falei isso em outros programas. O que acontece? Nós vamos perdendo determinada massa muscular em alguns grupos musculares por ficar muito tempo sentado, nós temos um jeito de viver hoje muito sedentário, então a gente começa a se adaptar. Músculos que deveriam ser usados para nos levantar da cama, para nos levantar da cadeira, começam a ser negados, são subusados. E aí, essa subutilização desses músculos vão tensionando alguns outros grupos musculares que forçam mais as articulações. E aí começam a surgir as artroses. Por que o preventivo? Porque se a gente mantiver essa força muscular o tempo inteiro ativa, lembrando o músculo qual é a sua função, a gente não sobrecarrega as articulações, evitando as artroses, os desgastes, as dores. Eu assisti hoje de manhã, quando eu estava me preparando para vir para cá, para o programa, uma matéria na Globo, e me pareceu interessante. Falei, eu vou perguntar para a doutora Roberta, a dança. Eles colocaram vários idosos dançando, várias pessoas da nossa já idade. Eu já logo vou estar na melhor idade, faltam 2 meses. E a dança, em que a dança pode ajudar? E você aplica a dança em tratamentos no seu consultório? Bom, a dança ela é muito importante para a coordenação e para a força. Ela mantém a força, mantém a amplitude de movimento das articulações e principalmente a coordenação. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a relação de centro de gravidade do nosso corpo e do espaço. E a dança, além de socializar, que é muito importante em determinada idade, ela ajuda você a manter essa coordenação motora e o centro de gravidade alinhado. Então, eu adoro a dança, indico muito, e a gente usa, assim, alguns movimentos da dança na parte de exercício de treinamento funcional. Então, a gente acaba trabalhando, sim, com alguns movimentos de dança. Também não é qualquer dança, né? Tem que ser uma coisa dança programada. Sim, dependendo do grupo Trava o velho. Dependendo do grupo que está com a gente no momento, a gente ou acelera um pouquinho ou diminui um pouquinho. Então, a gente tem que sempre dosar com o grupo que está com a gente, né? Então, a gente pesquisa mesmo as deficiências daquele grupo e tenta trazer a melhor terapia naquele momento, que vai animar, que vai, enfim, que vai gerar melhor movimento para eles. Como minimizar as alterações fisiológicas do idoso? Pois lembrando que a gente está falando de um sistema esquelético muscular, a gente tem que dar substratos para esses elementos, né? Então, assim, a boa alimentação é essencial. Hoje em dia, a gente come muito enlatado, tenta fazer as comidas muito rápidas, mesmo ficando em casa, quando você está sozinho, você quer uma coisinha rápida porque só tem uma pessoa e não é bem assim. Você acha conveniente nesse caso, vamos entrar um pouco em nutrição, mas você que tocou no assunto. Claro. Você acha conveniente nesse caso, por exemplo, ter a ideia de fazer a alimentação, fazer a comida para 2, 3 dias, congelar e utilizar? Isso não vai prejudicar? O congelamento não vai tirar as propriedades das proteínas, daquilo que você está comendo? Porque nem sempre o idoso tem alguém que possa cozinhar para ele e nem sempre ele está disposto todos os dias a preparar a sua refeição, almoço, janta e tudo mais. O que você recomenda? Certamente, quando a gente congela os alimentos, lógico que alguns nutrientes são perdidos. Porém, é mais saudável você comer uma comida que já está lá balanceada, com proteína, carboidrato, verduras, enfim, do que comer um lanche, do que comer uma coisa que estava lá de ontem, rapidinho, um pedaço de torta, né? Então, assim, é mais interessante você comer uma alimentação balanceada, mesmo que congelada, do que comer qualquer coisa, rapidamente. Então, aquela comida francesa restaurante é melhor não ser alguma coisa base, uma coisa normal em casa, né? Tem que ser aquilo feito para o dia, não? De preferência sim. De preferência sim. Mas a alimentação nos traz o substrato de energia para manter a musculatura íntegra, para se ganhar uma musculatura eficaz.
E com isso a gente pode trabalhar melhor a forma de exercício e ter ganhos no exercício, ganhos musculares, ganhos de adaptação, ganhos em geral. Então, a alimentação é fonte primária. Agora, existem doenças crônicas que chegam com a idade. Quais são essas doenças e como você, doutora fisioterapeuta, resolve isso com seus pacientes? Não esperar que eles tenham a doença, mas evitar com que essa doença chegue num grau tão crônico assim. Olha, lá no consultório a gente recebe muitas pessoas com artrites, artroses, que são doenças que atingem principalmente a articulação, a cartilagem da articulação. Você quer mover e tem certos dedos que não movem até o final. Isso, na verdade são limitações, principalmente por causa das dores, né, que essas doenças geram. E a osteopenia e osteoporose, que já é uma deficiência do osso, né, da quantidade de cálcio no osso. As mulheres são mais atingidas pela osteoporose, sim, por conta da menopausa, da diminuição de alguns hormônios. Então, elas acabam apresentando essa osteopenia. E a gente fala também muito de incontinência urinária, que é a perda da urina por determinados esforços, né? Às vezes, simplesmente pelo fato da mulher espirrar, ela tem uma perda de urina. Às vezes acha normal por causa da idade, mas nunca é normal, né? Na verdade é uma falta de força que ela vai perdendo e vai gerando essa complicação. E existem movimentos ou exercícios localizados ou exercícios que devem ser feitos para que essa incontinência não ocorra? Não apareça? Sim, com certeza. Uma das técnicas é o pompoar e o pilates. Trabalhando junto essas duas técnicas, a pessoa consegue ter o controle absoluto dessa musculatura que chama musculatura perínea, que é a musculatura que sustenta, que é o assoalho pélvico mesmo. Isso é indicado tanto para a mulher quanto para o homem? Tanto para a mulher quanto para o homem, em casos de cirurgia de próstata, em casos de câncer de próstata, tem diversas outras patologias que a gente também usa no homem esse tipo de tratamento. Uhum. Tem sim, é bem indicado. Agora, uma pergunta que me mandaram por e-mail. A fisioterapia preventiva ajuda a evitar a dependência do idoso no seu ir e vir? Olha, eu acho que essa é a maior preocupação de alguns filhos depois de uma certa idade. Foi um filho, não foi o meu. Graças a Deus, eu ainda sei que eu posso contar com eles. Mas foi um filho que mandou que está com o pai com problema. É uma preocupação realmente importante, porque pensando que os convênios ficam cada vez mais caros, pensando que pagar um cuidador hoje em dia é uma coisa assim absurda. Então, quanto mais tempo o idoso tiver de ser individual em tudo, ele fazer tudo sozinho, é a melhor coisa. Então, quando você trabalha o idoso, as dificuldades do dia a dia, com ele na terapia, a força muscular, você adapta determinadas situações, ele se sente mais seguro para fazer as coisas. E ele vai vivendo muito mais tranquilo, né? Eu acho que ser sozinho deixa a gente um pouco inseguro, né? Para fazer determinadas coisas. E ele tendo essa segurança, ele consegue sociabilizar melhor, ele sai mais à rua, faz as coisas. Então, eu acho que a fisioterapia preventiva para essas pessoas é importantíssima. E o fato deles saírem de casa para fazer a terapia, conhecer pessoas, conversar, trocar ideias, eu acho que isso é o mais importante nessa idade. Qual que é a minha pergunta, acho que você praticamente respondeu, mas de toda maneira eu vou fazer esse relacionamento em grupo. Até que ponto que ele vai ajudar no tratamento dessas doenças crônicas, que provavelmente nem todos têm a mesma doença, né? Mas esse relacionamento, essa sociabilidade, ela é necessária. Então, até que ponto você consegue trabalhar diferentes problemas com um tratamento em grupo? A troca de experiência entre eles é a coisa mais importante, porque eles sempre acham um ponto em comum no problema deles, né? De ser sozinho, de ser mais velho, de às vezes não ter uma atividade para fazer, ou não ter uma companhia para ir a um cinema, um teatro, uma peça. Então, as terapias em grupo, elas ajudam muito a pessoa no íntimo de se sentir próxima a alguém,
né? Não só na terapia, mas a cabeça vazia, sem ter ideias e ocupação, ela se torna muito mais prejudicial, né? Então as dores acabam aumentando, a falta de função acaba aumentando. Então o fato da gente trabalhar em grupo faz com que a pessoa se sinta muito mais útil, porque ela está conversando, trocando ideia, trocando experiência. E então isso para eles é assim, não tem preço. Uhum. O Pilates é aplicado para idoso? Muito aplicado. Você sabe que eu tenho pessoas de todas as idades, de 15 a 89, para falar a verdade. Então, assim, as pessoas mais velhas que procuram o Pilates adoram, porque elas voltam a ter flexibilidade. Elas relatam para mim: nossa, fui viajar, não tive dificuldade nenhuma para subir no bug, para subir no ônibus, fiquei sentada na viagem, não senti dor. Então, assim, a gente se sente super bem quando a pessoa fala isso, né? Uhum. Então, assim, o Pilates, ela proporciona essa qualidade de vida no dia a dia e para fazer atividades que elas achavam que elas não poderiam fazer e fazem tranquilamente. Então, ele trabalha muito a flexibilidade, a coordenação, o equilíbrio, que eles reclamam muito, a força em si. Então, é a técnica indicada para a terceira idade, é o Pilates. Você acredita que esse trabalho de fisioterapia preventiva, vamos dizer assim, para a meia-idade, ela pode substituir atividades em academias? Olha, a atividade em academia, a musculação em si, ela é muito indicada, principalmente já baseada em artigos científicos, porque ela trabalha muito a força muscular e, consequentemente, o aporte de cálcio nos ossos. O Pilates também trabalha isso, só que sem afetar tanto as articulações, porque não são anilhas, não são pesos que nós trabalhamos com molas, com elásticos, então não gera um atrito entre as articulações. É um trabalho de força, mas uma força coordenada, onde você vai fazendo de acordo ao que ele realmente consegue fazer, isso, passo a passo, como se fosse um tratamento, por exemplo, uma cirurgia de ombro, uma cirurgia de perna, e você trabalha com os elásticos e fazendo isso. Na verdade, a força que o indivíduo aplica ao elástico e à mola é a força que a mola vai implicar para ele. Então não existe o perigo da gente exacerbar a força que usa com a pessoa, né? Então ela é super controlada. É diferente do peso, que é mais estático, ele tem que trabalhar aquilo, você não consegue colocar aquela graduação exata da força dele. Exatamente, a gente acaba exacerbando em algum momento. Entendi. Exato, é isso mesmo. É exatamente isso. Então a musculação, ela não depende, a gente tem que avaliar caso a caso. Ela não é excluída do tratamento, mas às vezes ela também não é a melhor indicação. Também é o caso da hidro, que às vezes os médicos pedem: pode fazer hidroginástica. Só que às vezes a hidroginástica não vai ajudar tanto uma senhora na osteoporose como uma atividade em solo, né? Então a gente tem que poupar bastante e avaliar muito bem caso a caso para indicar a melhor terapia. Agora, qualquer idoso pode chegar num consultório de fisioterapia e falar: olha, eu quero fazer um tratamento preventivo, ou ele tem que vir com recomendação médica? Como é esse relacionamento entre profissionais para saber exatamente o que aplicar para esse idoso? Eles podem sim chegar querendo uma avaliação, a gente faz a avaliação, indica a melhor terapia, só que normalmente nós gostamos muito de trabalhar em conjunto multidisciplinar. Então a gente pede para que a pessoa procure o médico, se ela tem acompanhamento de algum médico já de família, um geriatra, um médico que ela costuma ir sempre, para a gente poder ter uma relação íntima com este médico. E às vezes a gente precisa da ajuda medicamentosa, como nós não podemos passar, eles são os responsáveis por aquele paciente, então a gente pede a ajuda desse médico, às vezes ajuda até para eles indicarem para o paciente, porque às vezes o paciente não aceita a recomendação do fisioterapeuta, ela acha que o médico é a pessoa indicada para dar os conselhos certos. Então a gente pede para que ele explique para ela a situação, e aí ela vem, então, agora sim, porque o médico pediu. Então eu tenho que trabalhar com o médico, é essencial trabalhar sempre com uma equipe multidisciplinar, tanto com o médico, com o nutricionista e com o psicólogo. Agora é bom saber que dentro no consultório que vocês têm, que eu fui visitar outro dia, vocês abriram um novo espaço lá, né?
Sim. Esse novo espaço, o que vocês têm, quais são os serviços e o que o consultório oferece? O novo espaço significa uma vida nova realmente, tá? O treinamento funcional é uma nova tendência que está chegando aqui no Brasil e ele visa com que a pessoa lembre e reviva movimentos da sua infância. Então são movimentos que levam muita força, muita agilidade, muita destreza. Então a pessoa se cansa muito rapidamente. A gente gasta um valor calórico muito alto, então faz com que a pessoa acabe perdendo peso muito rápido, atinja um objetivo que para ela parecia ser inatingível e fique mais satisfeita, ela fica preparada literalmente para todas as atividades. O condicionamento físico vai ser geral, vai ser para todas as atividades, não para uma determinada. Então nós treinamos bicicleta, nós treinamos corrida, nós treinamos agachamento, treinamos abdominal, treinamos todas as atividades. Ela fica literalmente condicionada, não é condicionada só para uma única atividade. Porque um corredor, ele vai se condicionar para aquela atividade. Você coloca ele para correr de bicicleta ou nadar, ele não aguenta. Então, nós preparamos agora o indivíduo de todas as idades, de criança a idosos, qualquer um pode praticar, mas ela é preparada para cada pessoa e sempre levando ela ao máximo, sempre tentando atingir o máximo que aquela pessoa pode aguentar. Que beleza, bacana. Eu quero dar os parabéns, eu conheci o espaço, é realmente muito bonito e eu tenho certeza que vocês vão ter muito êxito com esse investimento em prol da saúde que vocês estão fazendo lá no consultório. Deixa eu contar, infelizmente nosso tempo está terminando, passa rápido, muito, né? Muito rápido, muito. Mas ela vai voltar sempre aqui no programa, não se preocupem, vai ser minha convidada de carteirinha, sem problema. Qual é o endereço do site, o famoso www, o telefone de contato? Não, o site está no www.fisioterapia.com.br, só que o FI é com PHY, e o telefone é 3259-7288. Ok. Doutora Roberta, muito obrigado por ter aceito esse convite. Infelizmente já terminou o nosso primeiro bloco. Eu volto já com Mahatma Gandhi com vocês.